Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus queridos. Vamos falar um pouquinho sobre desejo. Desejo, pois é, um tabu para muitas pessoas, principalmente para muitos cristãos. Para mim, pelo menos, é um grande tabu, porque o desejo é algo muito subjetivo, muito abstrato. A gente não entende muito bem. Eu não entendo, pelo menos, o porquê eu sinto desejo por algumas coisas e outras pessoas não. Então é algo muito subjetivo, né? E o que é o desejo? Afinal de contas, o que é o desejo? Bom, o desejo é a atração por alguma coisa, quando eu cobiço alguma coisa, quando eu tenho uma cobiça por algo. E, obviamente, quando eu cobiço algo, quando eu desejo algo, aquilo faz sentido pra mim, certo? Aquilo faz sentido pra mim. Se eu sinto atração por aquilo, se eu cobiço aquilo, o objeto, significa que aquilo faz sentido pra mim. E é muito interessante isso porque eu estava realizando algumas pesquisas na internet sobre desejos, vontades, enfim, e eu me deparei com alguns vídeos interessantes de alguns psicanalistas que dizem que Freud, ele tem uma tese muito interessante em que ele diz que ele conceitua, né, o campo dos desejos, enfim, ele conceitua isso dizendo que nós seres humanos nós temos uma estrutura básica, nós somos formados por uma estrutura subjetiva que se divide entre o consciente e o inconsciente. E o consciente e o inconsciente se subdividem em algumas classes, que ele chama de id, ego e superego. O id é a nossa pulsão de vida. Eu já, inclusive, fiz alguns vídeos falando sobre o id. O id, então, é a nossa pulsão de vida, é o nosso desejo, é a nossa vontade. É o princípio dos desejos, né? Eu sou movido pelos desejos, pelas vontades, é a pulsão de vida. E o meu ego é a minha razão, é o meu eu consciente, a minha razão. O superego, ele faz uma mediação entre o id e o ego, né, para que é, a- o meu objeto de desejo, quando eu tenho desejo por algo, quando eu sinto atração por algo e quando eu não posso ter aquilo, para que eu não me sinta tão frustrado, aquilo me traga muita tristeza, o meu superego, ele cria alguns mecanismos de defesa para aliviar essa tensão que acontece entre o id e o ego. É muito interessante isso. Então, o nosso inconsciente, então nós temos aqui a nossa parte racional, o nosso consciente, que é o meu eu próprio, né? O meu eu consciente é aquilo que eu penso, a minha razão. Então, quando eu sinto desejo por algo, eu quero realizar aquilo, certo? O meu inconsciente é um campo muito amplo, onde ali ficam gravadas, é como se tivessem ali várias janelas, né? Que seriam softwares também, alguns programas, assim eu posso dizer. Nós temos ali várias janelas onde ficam armazenadas algumas informações e que essas informações então formam a minha estrutura básica, né? Que isso tem que ver com a minha personalidade, com o meu caráter, enfim. Por que eu digo isso? Porque nós somos formados por uma série de informações que eu recebi lá na infância, informações de acordo com as interações que eu tenho com as pessoas, né, as relações interpessoais, enfim. Tudo isso faz com que eu tenha algumas crenças, certo? Algumas ideologias, algumas crenças, enfim. E tudo aquilo que me magoou, que me frustrou, algumas fobias que eu tenho, alguns medos, por exemplo, desejos, até mesmo os desejos, né? Alguns desejos que eu não entendo o porquê eu desejo aquilo, eles estão gravados nesse oceano chamado inconsciente, né? Ele fica recalcado ali, desejos reprimidos, por exemplo. Ele fica gravado dentro desse campo que Freud chama de inconsciente. Então, as minhas atitudes, Freud defende que as nossas atitudes nada mais são do que um reflexo do nosso inconsciente. Então, por exemplo, quando eu tenho um desejo muito forte por algo errado, sei lá, de repente, bebida alcoólica.
de repente eu me torno um viciado. Porque assim, algumas pessoas, quando elas ingerem bebida alcoólica, elas não se tornam alcoólatras. E por que outras se tornam? Porque algumas pessoas não se tornam dependentes químicas e outras se tornam, por exemplo. Depende muito daquilo que eu acredito, daquilo que está gravado no meu inconsciente, depende muito das minhas crenças, depende muito de traumas, interações que eu tive com as pessoas e que formaram ali o meu caráter, uma série de informações que ficam gravadas no meu inconsciente. Então, Freud diz que para que eu consiga vencer, por exemplo, algumas inclinações, eu preciso mergulhar no meu inconsciente, com a minha razão consciente, com o meu eu consciente, eu preciso entender o meu inconsciente, e ele fala que isso a gente só descobre com o passar do tempo, ao longo dos anos, até mesmo com algumas sessões de psicanálise, enfim. Que quando eu mergulho no meu inconsciente, né, quando eu entro dentro daquilo que realmente me feriu, de crenças que eu tenho, né, esses padrões de comportamento que eu tenho que são reflexos do meu inconsciente, quando eu entendo isso, eu consigo me libertar de alguns comportamentos que são inclusive autodestrutivos. E é muito legal isso, porque lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte, olha só que interessante. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O que ele está querendo dizer aqui? Que tudo aquilo que a gente vê no mundão aí, filmes, músicas, as interações que eu tenho com as pessoas, todo um conjunto de ideologias que vem do mundão, que eu acredito, que eu trago aquilo pra minha vida, que eu acredito naquilo, formam o meu caráter. E isso determina os meus comportamentos, entende? Então, o meu comportamento é um reflexo de tudo aquilo que eu acredito. E ele fala aqui, ó, porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo que eu tenho, os desejos, as vontades, a concupiscência dos olhos, tudo aquilo que eu cobiço, e a soberba da vida, não é de Deus, ele tá falando aqui, mas isso vem do mundo. Por que será que ele fala isso? Justamente por conta da construção do nosso caráter, né? Como eu disse pra vocês, que envolve os nossos desejos, vontades. Só que a palavra de Deus defende que, como nós somos pecadores, os nossos desejos e as nossas vontades são deturpados, né? Os nossos desejos são deturpados, as nossas vontades, né? Os nossos objetivos, enfim, eles não são perfeitos. E aí ele fala, a palavra de Deus defende que a gente precisa lutar contra esses desejos que podem nos destruir. E ele diz que tudo aquilo que procede de nós, tudo aquilo que vem de nós não é bom, é mal. Olha só que interessante, ó, Gálatas 5,16, capítulo 5, versículos 16 e 17 diz o seguinte: por isso eu digo, vivam pelo Espírito. O Espírito de quem? De Deus. Deus nos dá o Espírito Santo. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito de Deus, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha só que interessante. Então, as nossas atitudes, muitas vezes erradas, né? Porque muitas vezes nós temos aí atitudes que não são assertivas. Muitas vezes nós não somos assertivos. Isso é uma consequência desse conflito que acontece entre o meu espírito e a carne. Os meus desejos, vontades, né? Olha só que interessante o que ele diz aqui também, porque a palavra de Deus diz que o rei que impera nesse mundo é Mamon, porque as pessoas são apaixonadas pelo dinheiro. E por conta do dinheiro, por conta do egoísmo, da ganância, enfim, tudo que nós temos hoje de miséria, tudo que nós vemos, tudo que nós observamos no mundo que nos traz miséria, é um reflexo de um sentimento egoísta que nós temos e o desejo pelo dinheiro. Porque quando eu tenho dinheiro, eu busco a minha autossatisfação, realizar as minhas vontades egoístas, é claro. Uma prova disso, bom, o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, nos diz o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males.
E nessa cobiça, desejos e vontades, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha só que interessante, transpassaram a si mesmos com muitas dores. Aprenderam com a vida da pior maneira. Inclusive existe uma frase muito interessante que todos conhecem que diz o seguinte, e com certeza surgiu de uma pessoa rica, que diz o seguinte: o dinheiro não traz a felicidade. Por quê? Olha lá, ele disse, porque essas pessoas se transpassaram a si mesmas com muitas dores. Dinheiro, a busca por dinheiro para realização egoísta, desejos, vontades egoístas, sentimento hedonista, né, do indivíduo. Mortificai, pois, os vossos membros, desejos e tudo mais, que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, tudo isso provém da carne, né? Do coração, os desejos pervertidos. O apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idólatra. Porque tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu cobiço, se eu cobiço demais, é um Deus para mim, é um Senhor. E aí eu me torno um idólatra daquilo, eu começo a idolatrar aquilo. Por exemplo, dinheiro. Se eu idolatro o dinheiro, quem é o meu Deus? Quem me governa? O dinheiro. Logo eu me torno um idólatra. Idolatria pelo dinheiro. E Deus reforça lá em Gálatas 5 o seguinte, olha só. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Não faça a vontade da carne, vocês não vão fazer a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Olha só, uma luta, uma guerra de desejos, vontades, porque tudo isso tem a ver com a construção de tudo aquilo que nós acreditamos. Isso bate de frente com os nossos princípios, nossos valores, nossas convicções, entenderam? Eles se opõem um contra o outro, de modo que não conseguis fazer o que querais. Você não vai conseguir fazer porque um está conflitando com o outro. Mas quem será que vai vencer? Obviamente, quem eu alimentar mais. Quem eu vou alimentar mais? Geralmente aquilo que eu acredito, que são os meus princípios, os meus valores. Quais são os meus princípios, então, os meus valores? O que eu acredito? Quais são as minhas crenças? Entende? É aquilo que eu acredito que vai vencer. É isso que ele está dizendo aqui. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13 diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Olha só, vocês foram chamados para ser livres, para vocês não serem escravos dos seus desejos, das vossas vontades, entenderam? Ah, porque o que é ser livre para o mundo? Livre? Ah, eu vou fazer o que eu quiser, não importa as consequências. Eu vou fumar, eu vou beber, eu vou beijar, eu vou sair com todo mundo. Liberdade, entenderam? Liberdade que o mundo prega é escravidão. Porque se eu não consigo dizer não para tudo aquilo que me faz mal, eu não sou livre. Eu sou escravo daquilo. Entendeu? Eu tô obedecendo, eu tô me curvando diante daquele senhor que me domina. Vícios, por exemplo. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele diz lá: irmãos, vocês foram chamados para ser livre, liberdade. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Para quê? Né? Não dê ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Mateus 26, 41 diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Vigiar, orar, fortalecer as convicções, os princípios, para que nós não venhamos a falir, cair em tentação. É uma luta. Inclusive essa luta acontece na área sexual, olha só. Olha só que interessante o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, versículo 34. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. Ó, presta atenção. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa. Gente, por favor, esqueçam o conceito de santidade que o mundo prega, tá? Santidade para Deus tem um outro significado, é um outro propósito, tá? Envolve renúncias, abnegação, uma vida de abnegação, uma vida para fazer a vontade de Deus,
Entenderam? É um outro. É como se a pessoa. É uma pessoa separada para um propósito maior. Então aqui, ó, a diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas para ser santa, tanto no corpo, respeitando o seu corpo, como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Olha só que interessante, a casada cuida das coisas do marido, em como há de agradar ao marido. E vice-versa, viu, gente? Não é só pra mulher que tá falando aqui, não. E vice-versa. Tanto é que o Paulo vai descrevendo ali em 1 Coríntios 7 uma série de conceitos em que ele diz que quando a pessoa se casa, a mulher se casa, ela se volta para o marido, ela é do marido. E o marido, quando se casa, o homem, ele se volta para a esposa, porque eles se tornam uma só carne, entenderam? Olha só que interessante. Então aqui, Deus tem um padrão, né, de vida. Então assim, se você é solteiro, o que você tem que fazer? Vencer os seus desejos, as suas vontades, certo? E fazer as coisas do Senhor para ser santo, tanto no corpo quanto no espírito. É, não é, não é qualquer princípio aí que a gente deve acreditar, né? Porém, os casados, tudo bem. Cuidam das coisas do mundo em como há de agradar ao marido e vice-versa também. Então, vocês viram que interessante como os desejos e as vontades envolvem tudo aquilo que eu acredito tem a ver com os meus princípios, meus valores, uma série de coisas que eu aprendi desde a minha infância, desde pequeno até agora. Por isso que a gente tem que entender as nossas atitudes. Por exemplo, hoje eu tô com vontade disso, hoje eu tô com vontade daquilo, hoje eu tô desanimado, eu tô triste, hoje eu tô com muita raiva, com muito ódio. Minha vontade hoje era de bater em alguém. Por quê? Ah, não sei. Como não sabe? Tem que ter um motivo. Entendeu? Às vezes você tá triste, desanimado e tal. Mas por quê? Tem um motivo. E a gente precisa aprender a descobrir qual é o motivo da nossa tristeza, das nossas angústias, tudo isso. Porque quando a gente descobre isso, a gente tira assim muitos fardos, entende? A gente aprende a ser um pouco mais livre, mais felizes também. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais.